Olá pessoal, eu sou a professora Nise e esse é o canal Nilu, Professores de História. Hoje nós iremos falar de uma coisa muito legal, sobre 10 curiosidades acerca dos povos tupis no Brasil. Os povos tupis têm muita história nessa longa história do Brasil. Bom, e lembrando que se você gostar, dá um like aí, ajuda o canal, se inscreve no canal, porque é muito importante, cada nova inscrição ajuda a gente a produzir cada vez mais essas aulas, né? Para levar cada vez mais as pessoas que estão precisando nesse momento, tá certo? Dá um joinha aí se gostar, tá bom? Vamos para a aula! A aula de hoje será sobre 10 curiosidades acerca dos povos tupis. Bom, e vocês devem estar percebendo que Lucas não está gravando vídeo esses dias. Ele teve que extrair os dentes cisos, como diz minha avó, os dentes do juízo. E aí não está podendo gravar porque ele está com a boca muito inchada e não consegue falar muito bem, certo? Mas assim que ele se recuperar, ele volta às gravações. Aí ele vai ter que extrair os 4 dentes, tá? Já extraiu 2 e vai extrair mais 2. Então quando ele melhorar, ele volta a gravar aulas, tá bom? Mas vocês vão me dizer, professora, 10 curiosidades sobre os povos tupi? Sim, essas ideias, e eu trago a partir de elementos históricos, são muito importantes para a gente compreender a força do povo tupi e tudo aquilo que eles construíram ao longo de sua história, que é muito anterior à presença, né, dos europeus aqui, principalmente dos portugueses que vieram nos colonizar, né? Então é muito anterior a isso. Há muito tempo já existiam os tupis aqui. Data-se de que pelo menos 500 anos antes de Cristo já existiam os povos tupis. E eu vou falar um pouquinho da história deles, contando sobre 10 curiosidades, para a gente romper um pouco os preconceitos, né? E entender um pouco da história dos povos tupis no Brasil, que é um pouco da nossa própria história. Afinal de contas, a professora de vocês não nega esses seus traços indígenas, né? Então, por isso que eu preciso falar um pouco para que vocês compreendam mais como os povos tupis e sua história estão presentes no nosso dia a dia. E já vou deixando o desafio. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais elementos, quais heranças, quais traços, o que vocês percebem no dia a dia de vocês que tem origem indígena. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber quais são esses elementos que têm origem indígena, tá certo? Vamos lá para as 10 curiosidades sobre os povos tupis no Brasil. Vamos lá? Será que vocês já conheciam algumas delas? Vou colocar aí para vocês. Então vamos lá, a primeira curiosidade. Vejam aí, o tronco tupi tinha um conjunto de muitas línguas e sua população tinha mais de 1 milhão de pessoas. Calcula-se que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, os povos tupis compunham, né, mais de 1 milhão de pessoas e existiam mais de 1.300 línguas indígenas no Brasil. E grande parte dessas línguas faziam parte do tronco tupi. Então, por conta disso, que é uma herança cultural muito forte para nós e que está presente no nosso dia a dia em muitas coisas que nós fazemos, essa é a nossa herança cultural. A segunda curiosidade tem a ver com a presença dos povos tupis, de onde eles surgiram e para onde eles migraram. Vejam aí, a origem comum dos povos tupis no Brasil é a Amazônia. Como vocês podem ver no mapa, os tupis guaranis, né? Eles estão aí desde a região central da Amazônia, passando aí pelo Rio Amazonas, né? E passando pelo litoral brasileiro, algumas regiões próximas também ao litoral do Brasil, até lá a região sul. Então os povos tupis estiveram muito presentes aí no litoral brasileiro, que foi a parte, né, onde primeiro os portugueses tiveram acesso aqui no Brasil. Então por isso que eles tiveram muito contato com esses povos, né, os povos tupis, o tronco tupi, né, e tupi-guarani, que foram os principais troncos, né, linguísticos e culturais dos povos indígenas no Brasil aí nesse período. Eles migraram por volta do ano 500 a.C., então eles já existiam antes do ano 500 a.C., da região da Amazônia. Seguiram pela foz do rio Amazonas para
a região litorânea do Brasil e ocuparam bastante essa região do litoral do Brasil. Então, por isso que os portugueses, quando chegaram aqui, tiveram bastante contato com os povos tupis. Então, agora vamos à terceira curiosidade, né, acerca das casas dos povos tupis, né? Então, eram casas muito ruidosas e movimentadas, essas habitações. As tribos tupis, né, elas tinham um tamanho e uma proporção muito maior do que se tem hoje. Lá na região da Amazônia, as tribos são bem menores do que se tinha nesse passado lá do Brasil colonial, né? Então, a dimensão e o tamanho das aldeias indígenas eram muito maiores. E as suas habitações eram habitações coletivas, que reuniam vários grupos de famílias. Então, por isso, eram casas muito movimentadas e ruidosas, né? Diferentes de muitas casas que a gente tem hoje, de muitos tipos de habitação, mas era a forma com que eles se organizavam nessa comunidade. Isso é muito importante, essa relação. E entre essas habitações, eles faziam os rituais, os diversos momentos onde eles comemoravam a colheita, porque eles praticavam a agricultura, né, por exemplo, da mandioca, onde eles comemoravam a pesca, ou alguns tipos de rituais de passagem, né, de uma determinada época da vida para outra. Então, eles comemoravam ali, nesse local que reunia, né, toda essa comunidade que estava ali em volta em suas habitações, que reuniam várias pessoas. A quarta curiosidade tem a ver com a agricultura. Eu coloco aí. Os tupis, eles praticavam agricultura e principalmente o cultivo da mandioca. Aliás, a mandioca é um alimento muito importante e basilar em diversos cantos do Brasil, né? Você tem aí farinhas, vários tipos de farinha de mandioca que são feitos em vários cantos do Brasil. Eu sou aqui da região Nordeste, aqui a gente gosta bastante da farinha diariamente, da farinha de mandioca, né, utilizada diariamente para comer com a comida e tal, misturando, né, na comida. Mas nós temos também o beiju de tapioca e vários tipos de beiju, doce, salgado, com coco, sem coco. Então tem uma mistura muito grande de coisas e são originadas na cultura indígena. A quinta curiosidade tem a ver com os principais troncos, né, dentro dos povos tupis que se desenvolveram aqui no Brasil, que foram os tupinambás e os tupiniquins. Já ouviram falar deles? Então, foram povos que existiram aqui, né, no Brasil, em diversas regiões do Brasil, certo? Por exemplo, existiam muitos tupinambás na região onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Ali existiam muitos tupinambás. E na região de Porto Seguro, na Bahia, existiam muitos tupiniquins. E às vezes os tupinambás e os tupiniquins, eles guerreavam uns com os outros. Mas eles faziam parte do mesmo tronco cultural, né? Eles tinham origem tupi. Os povos tupinambás nos deixaram muitos elementos culturais. Vários traços e técnicas que eles desenvolveram e que nós temos até hoje. E um desses traços e técnicas é um elemento que a gente não tem até então, né, até os dias de hoje, que são as técnicas de construir mantos com aves raras, certo? Existem hoje no mundo 6 mantos desses, mantos de origem tupinambá, como eu mostro aí na curiosidade de número 6. O manto tupinambá, ele era um manto ritualístico, que falava da passagem de uma época para outra determinada época, né? O menino, quando ia se tornar adulto, quando ia se tornar guerreiro, aí ele vestia esse manto. Hoje, no mundo, existem 6 exemplares desse manto. Nenhum desses mantos, né, que estão preservados desde a época lá do Brasil colônia, nenhum deles está no Brasil. Todos eles estão em museus da Europa, certo? E são exemplares, né, que representam muito daquilo que era confeccionado, da arte plumária dos povos indígenas, né? São mantos muito importantes para contar a nossa história, para contar aquilo que foi construído em nosso passado, né? E contar um pouco das técnicas que eram desenvolvidas aqui. A sétima curiosidade que eu vou contar para vocês
é sobre o processamento da mandioca. Como eu disse anteriormente, a mandioca precisou ser domesticada. Então os índios foram aos poucos, né, as comunidades indígenas, descobrindo como fazer esse processamento. A mandioca sem o devido processamento, ela causa envenenamento, né? Então precisa ser processada, não pode ser consumida in natura. Então, os povos indígenas, né, esse tipo de mandioca que se faz, o beiju de tapioca, que se faz a farinha de mandioca, ela passa por todo um processamento para se retirar um líquido dela. Esse líquido, por exemplo, que é o tucupi, que é muito utilizado na comida paraense, é uma comida muito boa, que eu gosto demais, e se utiliza o tucupi. Mas mesmo ele passa por um processamento, né? Ele não é de qualquer jeito que é feito. E bem assim a farinha de mandioca, né, porque essa farinha que a gente consome corriqueiramente, cotidianamente, aqui pelo menos no Nordeste, assim como o beiju. Todos eles passam por um processamento. E isso foi uma descoberta indígena muito importante. E vocês podem me perguntar, mas professora, e hoje? Nós temos povos tupinambás, né? Nós temos povos tupis? Temos exemplos desses povos, como por exemplo a comunidade tupinambá de Olivença, que fica lá na Bahia, perto de Ilhéus. Como vocês podem ver aí, imagens, por exemplo, de uma peça de cerâmica que foi feita de escavações arqueológicas, né? Porque é uma comunidade que foi fruto de um aldeamento indígena de 1680, lá na região da Bahia, do sul da Bahia, né? Fica perto de Ilhéus, e é uma comunidade que existe até os dias de hoje, que carrega muitos traços da cultura tupinambá, como a menina está aí em frente a um cesto com mandiocas, né? Isso demonstra esse elemento, esse traço cultural que é trazido há muito tempo nessa história. Então, é uma comunidade que existe desde a época do Brasil colônia e que está aí permanecendo, né? E eu não poderia falar das curiosidades, né, dos povos tupis sem falar do vocabulário, que talvez seja uma das coisas mais marcantes em nossa cultura. Como, por exemplo, aí, a palavra pindaíba. Pindá, do tupi, significa anzol. Iba, ruim. Então, um anzol ruim. Então, quando a gente lembra da palavra pindaíba nos dias de hoje, a gente diz, fulano está na pindaíba. Fulano tá mal, tá ruim de grana, né? Ele tá com algum problema, ele tá na pindaíba, né? E essa origem vem do anzol ruim, ou seja, o índio não conseguia pescar, não conseguia trazer o sustento, o alimento para sua casa. Então, por isso a origem do nome, né, dessa palavra, pindaíba. E a 10ª curiosidade tem muito a ver com o nosso dia a dia. Quantas vezes nós temos diversas cidades, né, nós moramos em cidades ou estados que têm a sua origem no nome, o nome, né, que denomina esses lugares, tem a origem tupi, né, tem a origem no vocabulário indígena, seja elas as diversas palavras que nós temos por aí. Como, por exemplo, a própria cidade que eu moro, Aracaju, ou o estado de Sergipe, todos vêm de uma origem indígena. Japaratuba, nós temos cidades aqui chamadas Japaratuba, e nós vamos ter diversas cidades pelo Brasil que trazem esses elementos da cultura tupi. Então, pessoal, esse vídeo complementa um pouco, né, do que já estamos estudando há um certo tempo, né? Nós tivemos lá o vídeo sobre os povos incas, maias, astecas e tupis. E agora nós temos um vídeo específico sobre os povos tupis para que a gente possa entender um pouco mais dessa cultura, um pouco mais desses elementos culturais. E eu tenho certeza que tem muita coisa no nosso dia a dia que vocês perceberam que tem a ver com os povos tupis, né? Que tem a ver com os povos indígenas de uma forma geral no Brasil. Então coloca aí nos comentários quais são esses elementos culturais que tem a ver com os povos indígenas no Brasil. E se você quer saber um pouco mais, lembra, vou botar aqui no card do vídeo anterior, né, sobre os incas, os maias e os astecas, para vocês e os povos tupis também, né, para vocês saberem um pouco mais sobre esses povos e lembrar que eles já desenvolviam muitas técnicas, muitos elementos, mesmo antes da chegada dos espanhóis, dos portugueses e os diversos europeus que vieram por aqui.
Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Lembrando que se você gostou, dá um like, ajuda esse canal a crescer cada vez mais, certo? Se inscreve aí, clica aí embaixo, clica no sininho para que você seja avisado quando tiver um novo vídeo, tá joia? Muito obrigada e até a próxima aula!